O que é que ele tem dito da situação em que se encontra? Sente-se preocupado com a situação, vê o país a ser destruído, algum medo. O seu marido é libanês? Meu marido é libanês. De Beirute? De Beirute, sim. Viveu toda a vida em Beirute. Aliás, durante a guerra, que durou 20 anos, ele esteve sempre no Líbano. Refugiavam-se de vez em quando, estavam na montanha, de vez em quando voltavam para Beirute. Dependia da situação e dos momentos em que se poderia deslocar. Como é que consegue descrever a sensação de alguém como ele, que no seu tempo de vida já viu isto acontecer 2 vezes, pelo menos? Pois, é difícil e ao mesmo tempo permite-lhe que ele veja a vida de outra maneira. Eu, quando cheguei ao Líbano, sempre me admirou bastante. Quando é que foi? Cheguei ao Líbano pela primeira vez em 99, instalei-me definitivamente em 2000, portanto há 6 anos, e sempre me admirou muito a vontade de viver e a fúria de viver dos libaneses. À medida que me ia instalando lá e que ia conhecendo a cultura e a mentalidade, apercebi-me que esta forma de ser dos libaneses era justamente por terem passado tantos anos de guerra, portanto, queriam apanhar o tempo perdido. E essa fúria de viver e de aproveitar cada segundo da vida. Há um elemento que para nós no exterior é uma incógnita, a coexistência entre estas comunidades todas. Durante a Guerra de 82 falou-se do conflito aberto entre milícias, por exemplo, sim, milícias cristãs, milícias druzas, que é uma área religiosa também complexa, milícias integristas, milícias islâmicas. Como é que esta gente toda coexiste no mesmo espaço? A primeira pergunta é, coexiste? Consegue coexistir ou não? Consegue coexistir, são todos libaneses no fundo, portanto conseguem coexistir. Há esse sentimento patriótico? Há um grande sentimento patriótico, sem dúvida, e eu sinto que esse sentimento foi sobretudo acentuado no ano passado, quando o Líbano sofreu uma série de atentados, em que o país foi muito abalado, em que em primeiro lugar foi assassinado o antigo primeiro-ministro, Rafik Hariri. A partir desse momento começou-se a sentir uma unidade nacional. Claro, como acabou de referir, não se pode esquecer de falar das milícias, do que se passou durante a Guerra Civil. Beirute foi dividido ficou dividido entre Beirute Este e Beirute Oeste. A linha verde que cortava. Beirute Este é o lado cristão, Beirute Oeste é o lado muçulmano. Hoje em dia, apesar de todas estas religiões coabitarem e coexistirem, há sempre algumas partes em que há dificuldades de adaptação, porque, de alguma forma, os costumes também são um pouco diferentes. Aliás, também outra coisa engraçada, eu quando cheguei lá, perguntavam muitas vezes como é que se chama o teu marido, onde é que ele vive. A identidade da mulher... Seria esta forma de perguntar como é que a pessoa se chama, identifica logo. Pelo nome eles podem saber se a pessoa é cristã, se a pessoa é muçulmana, e pela zona onde vive também se consegue perceber se é cristã, se é muçulmana. E o vosso cotidiano, em tempo de paz, se é que isto faz algum sentido entre descrições de políticos que são mortos, alguma tensão subjacente à coexistência? Em tempo de paz, o vosso cotidiano familiar em Beirute? Sim, em relação à coexistência das diferentes religiões, não, nós... Havia zonas da cidade onde eventualmente tivessem medo de ir, por exemplo? Não. Nunca, Circulava-se não, sempre circulei por todo o lado, em plena segurança, e eu sou estrangeira e sempre circulei por todo o lado. O Líbano tem também esse anátema dos raptos, por exemplo, que marcaram muito da pós-invasão israelita de 82. Não. Neste momento, não. Há ordem e segurança? Havia ordem, pelo menos. Havia ordem e segurança, aliás, havia mesmo bastante. E é preciso ver que os libaneses são um povo com muita tradição e com muito respeito. Respeitam-se muito uns aos outros e nunca senti insegurança. É óbvio que sempre me disseram, sempre me desaconselharam de ir passear perto dos campos palestinianos, mas confesso-lhe não ir para perto, mas confesso-lhe que o fiz sozinha. Nunca corri perigo nenhum. E, aliás, estive na fronteira do sul do Líbano, estive na fronteira mesmo a 1 metro de Israel, nunca tive problemas nenhuns.
Isso é uma zona, obviamente, muito contestada agora. Pois, há outra imagem que o Líbano tem, certamente mais agradável de falar. Havia um certo espanto no mundo na capacidade de recuperação, por exemplo, da indústria turística no Líbano, que estava a atravessar um enorme dinamismo. E a vida, nas descrições que se liam cá, nós tivemos recentemente ainda um programa no 60 Minutos em que se falou do Líbano. Era descrito como uma vida particularmente elegante, não é? Sim. E agradável. O Líbano tem este lado que é interessante, é um misto de Ocidente e de Oriente. E como eu lhe disse há pouco, há aquela fúria de viver. Por terem sido privados de uma vida normal durante tantos anos, os libaneses têm esta fúria de viver. Têm esta fúria de viver e isto também tem a ver com a cultura do libanês. O libanês é uma pessoa que gosta de receber, que gosta de sair, que gosta de festejar. Qualquer acontecimento é uma desculpa para festejar. E a vida que se tem em Beirute, justamente por ter este misto de Ocidente e de Oriente, é uma vida em que todos os dias há um acontecimento. Neste momento há faltas em Beirute, há carências? Fale-me do cotidiano do seu marido, tanto quanto sabe. Consegue abastecer-se? Consegue ir a um restaurante? Não. Os restaurantes estão todos fechados. Há luz? Água? Há luz, começam a racionar a luz, entre aspas, não há luz todo o dia inteiro, porque como sabe houve centrais elétricas que foram bombardeadas, funcionamos com geradores e mesmo os geradores estão a ser racionados, porque não se sabe quanto tempo é que este conflito irá durar e por isso tem que se racionar mesmo o uso dos geradores. Em relação à água, em Beirute é diferente, em Beirute haverá mais falta de água, nós estávamos refugiados na montanha e portanto na montanha ainda havia água, mas nos supermercados não, começava a ser difícil, já não, no dia que eu saí de lá já não se encontrava arroz nos supermercados, não se encontrava água, produtos congelados. E neste momento o seu marido está a viver na vossa residência habitual? Não, nós vivemos em Beirute, no centro de Beirute, e ele neste momento está numa casa que temos na montanha, numa estância de ski, portanto vai todas as manhãs para o trabalho, ele trabalha num banco, trabalha só até às 2, porque a partir das 2 acabou-se. Beirute está completamente, fica uma cidade deserta, as pessoas recolhem-se, as que podem saem da capital, as que têm que estar em Beirute ficam em casa, não sei. E há alguma semelhança com uma vida normal de sociedade neste momento? O seu marido encontra-se com amigos? Encontra-se com amigos que estão também refugiados perto do sítio onde ele está. Senão, não, acabou-se. A vida social que tínhamos há 2 semanas atrás, não há. E, aliás, o estado de espírito das pessoas está muito em baixo, portanto, as pessoas não têm sequer vontade... Há alguma possibilidade de identificar uma vida económica ainda a funcionar lá? Ou só, vamos lá ver, residual em termos de cartões de crédito que sejam honrados? Circula dinheiro? Circula dinheiro. Neste momento o dinheiro que circula com mais facilidade é a libra libanesa, que é a moeda oficial no Líbano, mas o dólar, no Líbano utiliza-se tanto o dólar americano como a libra libanesa. Sempre foi assim, não é? Sempre foi assim. Aliás, porque o Líbano era a Suíça do Médio Oriente. Claro. Mas neste momento já não se pode levantar o dinheiro que se podia levantar há 2 semanas atrás. No dia em que me fui embora já não se podia levantar mais do que $500. Em libras libanesas, sim, podia-se levantar o dinheiro que se queria. Mas começa a ser difícil, os preços começam a aumentar em certas zonas porque as pessoas não conseguem fazer lá chegar a mercadoria, portanto a mercadoria existente tem outro preço neste momento. Há alguém que culpe a Síria, por exemplo, pelo que está a acontecer, que culpe a Hezbollah por aquilo que está a acontecer, ou as pessoas, tanto quanto isto, a responsabilidade deste depoimento, obviamente, é meramente a sua observação pessoal. Sim. As pessoas com quem fala, culpam quem? Culpam Israel? A maior parte das pessoas neste momento culpa Israel, sempre, porque é uma guerra desproporcional. Há um consenso generalizado? Sim, em geral sim. Claro que há algumas pessoas que dizem que o início desta guerra foi provocado pelo Hezbollah. Fala-se também de uma guerra que não é a guerra libanesa, que é a guerra dos outros que se está a passar no Líbano. Historicamente sempre foi assim, não é? Sempre foi. Infelizmente o Líbano sempre foi o palco de outras guerras. Claro. Eu tenho que lhe pedir como é que vê o futuro a desenrolar-se neste momento? Israel promete ocupar uma faixa no sul. Indiretamente já fez isso anteriormente, com milícias cristãs, por exemplo.
Eu, pelo que soube agora, as últimas notícias que tive há 2 horas atrás do meu marido, é que Israel efetivamente já estava a ocupar essa zona no sul. Portanto, tentamos, para ser honesta, tentamos cruzar os dedos e esperar que a comunidade internacional consiga chegar a algum acordo para que a paz possa prevalecer e para que haja um cessar-fogo. Se tenho esperança, apesar de saber que isto é um drama enorme. Como é que se conta a crianças com a idade das suas que o pai ficou para trás e onde é que o pai está? E é inevitável que vejam televisão? Tento evitar que vejam televisão. No princípio, eu esperei 2, 3 dias antes de tentar explicar à minha filha mais velha, que tem 5 anos. É muito nova a sua filha mais velha. É muito nova e eu não queria confrontá-la com a guerra. Como é que foi a reação deles, por exemplo, ao seu trânsito por zonas de abrigo, grupos de refugiados? Embarca num barco, não embarca num barco, aquele drama todo? Eu tentei fazer, baseei-me num filme interessante que vi acerca disso. Qual? E então, La Vie est Belle. E então tentei explicar à minha filha, ao meu filho não, porque ele tem 2 anos, portanto para ele aquilo era uma mini aventura, mas não expus a situação desta maneira. Ela perguntou-me o que é que se passava, porque que tinham batido, não bombardeado, porque que tinham batido no aeroporto, isto foi no início da guerra. Eu tive que lhe explicar que havia um país vizinho que não era muito amigo. Porque é que bateram no aeroporto? Foi o termo que ela usou. Em que língua é que usou? Em francês, pourquoi on a tapé l'aéroport. Portanto, eu tive de lhe explicar o que é que se passava, mas muito sucintamente, só lhe disse que havia um país perto do Líbano que não se entendia muito com o Líbano e que, por essa razão, tinha bombardeado o aeroporto. E depois, antes de apanharmos o barco e depois viemos também num avião militar, tive que lhe explicar que entrávamos numa aventura, que íamos num cruzeiro fantástico e que íamos descobrir o mar e que íamos poder ver peixes fabulosos, e foi a única maneira de fazer com que ela tivesse um pouco mais calma. Porque a separação do pai foi difícil. La Vie est Belle tem um cenário particularmente trágico, não é? Sim. Que é a ocupação nazi. Exato. Esse paralelo foi estabelecido por si conscientemente? Ou? De certa forma, sim. De certa forma, sim. Há muita gente que pensa como a Carolina, nesses termos? Não lhe sei responder. Espero que sim. Vai voltar ao Líbano? Também espero que sim, em breve. Tenho a minha vida lá, temos o nosso cotidiano, neste momento é lá que é a nossa vida, portanto sim, e se puder fazer alguma coisa para ajudar o país dos meus filhos, com certeza. Se o seu marido quiser sair hoje de Beirute, pode? Ou é aquele trajeto tortuosíssimo que... Pode sair, mas com bastante dificuldade e com um grande risco. Via Síria? Via Síria, sim. Muito obrigado por ter vindo a este Jornal das 9, depoimento único de Carolina Albergaria Arbaji. Nós, ainda neste tema, temos a notícia de que o Governo vai propor amanhã um debate sobre a situação que se vive neste momento no Médio Oriente. Esta iniciativa acontece na sequência de várias movimentações do Executivo. Há dias o Ministro da Defesa, Luís Amado, pediu à presidência finlandesa da União Europeia uma reunião extraordinária também. O objetivo é